Pois é, e hoje o nosso convidado, mais uma vez eu estou tendo a honra de receber o Lennon Viegas, ele que é policial civil, é formado em Direito, é bacharel em Direito, né? E também ele é pós-graduado em Direito Público. Ele já esteve aqui conosco, dá palestras em escolas, palestras em empresas sobre a questão das drogas. A nossa grande preocupação, da última vez que ele esteve aqui, a gente falou muito sobre isso. Como que seu filho tem se relacionado com as pessoas? A questão da internet, a tecnologia, até que ponto ela prejudica ou ajuda? Boa noite, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Boa noite, Cássia, mais uma vez. Um prazer muito grande estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores. A gente começa com a seguinte pergunta. Você falou que, com relação às palestras, as pessoas perguntam muito esse relacionamento, esse primeiro contato, principalmente com adolescentes. E a grande preocupação, como é que você aborda isso? Numa empresa, numa escola? Bom, Cássia, a gente começa a palestra avisando para os pais que é uma palestra diferente, mais descontraída, quando a gente aborda esse assunto com as crianças, entendeu? E o consumo de drogas, ele começa 90% das vezes dentro da própria casa. É a cervejinha que o pai oferece, a espuma da cerveja que o pai oferece para a criança, ou que a criança pede, e o pai é conivente com aquilo. Ali já tem uma substância diferente no organismo daquela criança. Entendeu? O que é droga? Droga é toda a substância que o seu corpo não produz, que é inserida dentro dele para causar algum tipo de alteração em algum sistema. Certo. Inclusive, a gente tem algumas imagens. Eu gostaria até que você comentasse. A gente está mostrando, até para que os pais fiquem atentos. As palavras, segura aí já pra gente só um pouquinho. Você vê ali, ó, êxtase, os nomes que são conhecidos, a maconha. Maconha, chose e tal. Então, toda essa mudança de hábito que na nossa época, né, a gente falava baseado. Esse aí, no caso, vamos comentar. LSD, olha o tamanho. Eu queria que você comentasse. Bom, Cássia, nas apresentações que eu faço, esse material que vocês estão vendo aí, ele é fornecido para os pais. E, por exemplo, eu coloco dentro do envelopinho e coloco o antigo LSD, que era chamado LSD, hoje em dia os adolescentes chamam de papel, certo? Ou de doce, um dos dois. Se vocês notarem, ele é uma substância, realmente um pedaço de papel muito pequeno, um terço do tamanho dessa tampa de caneta, por exemplo, onde em cima dele é pingado uma gota de ácido lisérgico, que é o LSD. Então, eu tento separar muito bem, assim, como que o LSD chama hoje em dia? Ou vai ser chamado de doce ou de papel. Passando, igual passou ali, a maconha, por exemplo. A maconha, para o consumo, ela é chamada de chose. A criança vai dizer que vai fumar um chose. Para a comercialização, ele vai comprar uma massa. Vocês estão vendo aí agora, por exemplo, a bala. A bala, que hoje em dia não se diz mais êxtase, se diz bala ou a tchuca. Vamos ali comprar uma tchuca, entendeu? E às vezes os pais, os responsáveis, ouvem esse nome, bala e tal, e, gente, acontece, né, Lennon? Terem pessoas, principalmente mais velhas, pessoas idôneas, que não entendem e acham que realmente é bala, que é um doce. Pode acontecer isso. O grande diferencial desse tipo de palestra é o contato que os pais têm com essas substâncias. A maioria deles nunca viram isso. E isso, quando eu dou a palestra para a criança e o adolescente, eu abordo esse assunto da seguinte maneira. O adolescente muitas vezes culpa o pai por fazer o uso da droga, certo? O que acontece? Eu falo para eles, não tem como os seus pais combaterem esse tipo de situação. Por quê? Porque eles nunca tiveram contato com esse tipo de coisa. Se as crianças e adolescentes estão ali sentados no banco de uma cadeira, seja de uma escola particular, seja de uma escola pública, tendo esse tipo de informação, é porque os pais deles ralaram, trabalharam e estudaram para estar ali, não tiveram tempo para mexer com esse tipo de substância. E quando você chega, por que a gente fez questão de trazer o Lennon para conversar conosco? Primeiro, é lógico, é um policial, uma pessoa que está extremamente preparada, estudou para isso tudo, tem a cada dia se aperfeiçoado, é jovem, né? A aparência sua é um cara que tem tatuagem. Ninguém está falando que você não pode ter tatuagem, que você não pode. Não é isso.
é você viver, mas viver saudável, não ter problemas, tudo. Porque, gente, nós temos um depoimento, e eu gostaria que você acompanhasse conosco, Lennon, de uma família. Veio uma pessoa aqui, a gente conversou com essa pessoa. Uma família, porque muita gente fala, mas é porque não tem estrutura, coitado, tal. Vocês vão ouvir um depoimento de um irmão. Todo mundo foi criado da mesma forma e presta atenção, pessoas que socialmente muito bem, financeiramente muito bem. E olha só, vamos acompanhar. Como que começou tudo? Acho que foi com amizade. Com 16 anos de idade, ele começou a mexer com droga, com maconha, depois conheceu a cocaína, depois conheceu a pedra. E faz 15 anos que mexe com esse negócio de fumar pedra e é muito difícil, é muito ruim pra família, pra mãe, pro pai. Acho que sofre mais que ele, que tá envolvido na droga. Agora, vocês vieram de uma família muito bem estruturada, economicamente, socialmente. Sim, são quatro irmãos. A educação foi para os quatro, tudo escola particular, tudo certinho. E ele se envolveu na droga. Já foi preso? Conta um pouco pra gente desse sofrimento. Já foi preso, já roubou o carro da minha mãe, já roubou o carro do meu pai, já puxou a bolsa da minha mãe, já tudo um pouquinho já fez. Tudo de ruim um pouquinho já fez por causa da tal da pedra. Isso aí tá acabando com tudo, né? Cada dia que passa, aumenta e aumenta mais. Ainda isso aí em Uberlândia ainda nem se fala, né? E mesmo não tem mais amigo, não tem amiga, não tem mulher, não tem mais nada. Qual o momento mais triste pra família? A recaída mesmo, né? Que ele chega em casa, fica perturbando, me dá 10 reais, me dá 50 reais, me dá o pneu do carro furou, o pneu da moto furou, e eu preciso de um dinheiro, e nunca chega, não tem fim. Você pode dar como R$1, como 100 reais, como R$1.000, como 10 mil reais. Já chegou a vender o carro, fumou tudo em 3 dias e ficou a pé, chegou em casa sem carro. Medo da morte, como que é? Quando sai, acho que minha mãe fica assim, apreensível, né? Você acha que vai voltar? Será que vai voltar? Fica, tadinho, coração na mão. Já foi internado por inúmeras vezes. Já foi internado de clínica de salário mínimo, a clínica em São Paulo que pagou 8 mil reais por mês para ele ficar internado. E tem 18 clínicas. Porque tudo começa na namoradinha, que a minha namoradinha talvez gosta de uma bebidinha, de uma droguinha, então tudo começa na maconhinha. Então acho que a maconha é o princípio de tudo na minha cabeça. Então eu acho que não poderia mexer, conhecer nem a maconha, porque tudo eu falo, mas maconha não faz menos mal que o cigarro faz muito mal que a maconha, mas tudo começa pela maconha. Então da maconha vai pra cocaína vai pro crack, vai pra overdose e assim vai. Você não tem vergonha de dizer, eu já chorei muito pelo meu irmão. Chorei muito pelo irmão e 10 vezes mais pela mãe, né? Que a mãe é tudo na vida, né? É um absurdo isso, não é? Família muito bem estruturada, é lógico. Eu quero agradecer e o respeito a gente jamais vai identificar. Mas é para que você, telespectador, tenha uma noção do tanto que isso acaba, destrói, sofre todo mundo. O Lennon vai falar daqui a pouco sobre isso. Você viu que ele usou bem essa expressão, começa numa maconhinha. E olha, estão querendo descriminalizar o uso da maconha. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo. Voltamos aqui o nosso bate-papo com o Lennon Viegas. Só para você que ligou a televisão agora, o Lennon, ele é policial civil, ele é bacharel em Direito e também pós-graduado em Direito Público. Ele dá palestras, ele fala exatamente para esse público jovem, os nossos jovens e os pais também. Crianças, se precisar, só entrar em contato com ele. Ô, Lennon, a gente ouviu esse depoimento, quer dizer, o senhor deve ter cansado de ouvir isso, né? E não tem esse negócio de classe social, ou porque a pessoa não tem cultura. Muito pelo contrário, já foi o tempo que falavam que, não, cocaína é só para filho de rico. Não tem nada disso, todo mundo está sofrendo com essa maldição chamada droga. Não é à toa que é tratada como um problema de saúde pública, né, Cássia? Exato. Problema de saúde pública. Aí agora eu pergunto para você que está em casa, você que acompanhou esse depoimento, você tem dúvida que isso é uma epidemia? Você tem dúvida que sua família está livre disso? Seja rico, seja pobre, morando na cidade, morando no campo, na periferia ou no centro. É uma epidemia esse tipo de problema. Eles são pessoas bem de vida. Para você ver, se chegou a vender carro, vendeu carro, vendeu moto, é porque tem condições de ter. Colocar uma pessoa dessa numa clínica de recuperação que se paga 8 mil reais por mês, entendeu?
é uma epidemia que atinge qualquer pessoa, como uma dengue. O mosquito pica qualquer pessoa onde ela estiver. Esse problema tem que ser tratado dessa maneira, Cássia. Agora, pode concluir. Não, eu ia dizer o seguinte, nós da Polícia Civil sempre tratamos isso de maneira repreensiva. Agora, estou tomando atitude, tomar de maneira preventiva. Porque, como eu sempre disse, a outra vez que eu estive aqui, prevenir é muito melhor do que remediar. Bom, então, já que você tocou nesse assunto, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores. Cuidados básicos, vamos pontuar. Telefone, zap, não sei o que lá, as redes sociais. Muito cuidado. Muito cuidado com as redes sociais. Você, papai, você, mamãe, façam um Facebook, façam um Instagram e acompanhem de perto a rotina da rede social dos seus filhos. Fiquem atentos a sintomas como gasto excessivo de dinheiro, de forma repentina, alterações de humor inexplicáveis, principalmente convívio com pessoas que vocês têm conhecimento que são envolvidas com drogas. E o principal, que assim, eu sempre falo onde eu vou, o adolescente começou a adquirir um discurso sobre a liberação do uso de drogas, um dos principais sintomas de que ele está envolvido com esse tipo de coisa. Esses são pontualmente os principais sintomas e quem tem carinho, cuida, né? Quem ama, cuida. Vasculhem, eu peço para os pais vasculharem as gavetas, vasculharem os armários, cheirar as roupas dos filhos na hora que eles chegam em casa e, principalmente, prestar atenção com quem está andando. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi o que tu usas. Ok, Leno, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu quero agradecer ao doutor Samuel Barreto também, delegado geral, que liberou aqui a presença dele, a Márcia Pussoli, doutora Márcia Regina. Olha, gente, a nossa intenção é essa, é orientar você. E, principalmente, cuidado, bebida, vou pra balada, vou tomar só uma vodkazinha. Começa assim, tá? A porta de entrada, álcool e maconha, porque mata e destrói todo mundo. Jesus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta.